Então agora a gente tem um corolário, né, desse teorema que fala exatamente aquela ideia que eu havia comentado lá, tá? Então o item A diz o seguinte, que existe uma única circunferência, tá, que passa por 3 pontos não colineares. Porque se eu tenho 3 pontos não colineares, A, B, C, então o que eu tenho? Eu tenho um triângulo, certo? Se eu tenho um triângulo, ele admite 3 mediatrizes, certo? Então ele admite 3 mediatrizes. E essas mediatrizes, elas se encontram num único ponto, que é o circuncentro, tá? Que é o ponto dado lá do teorema anterior, certo? E vejam só, esse ponto é único. Por quê? Se tivesse um outro ponto que era equidistante dos três vértices, em particular ele ia ser equidistante desses dois aqui, não é? Então ele ia morar na mediatriz que mora, a mediatriz desse segmento, ok? Em particular, ele seria então também equidistante desses dois vértices, então ele moraria na mediatriz desse segmento. Ele seria equidistante a esses dois, então ele moraria na mediatriz desse segmento. Então, a interseção entre três retas não pode ser mais do que um ponto, tá? Se for mais do que um ponto, então aí eu tenho as mediatrizes coincidindo. Então, como que se as mediatrizes coincidem, então os segmentos têm que coincidir também. Não tem outro jeito, tá? Então, por isso, esse ponto, o ortocentro, que é a interseção entre as mediatrizes dos lados do triângulo, é único, tá? Só existe um, certo? Beleza. Então, dado esses 3 pontos, então existe esse ponto que é o centro, né, que é o circuncentro, que é a interseção entre as mediatrizes. Eu posso colocar o quê? Posso colocar uma circunferência aqui de centro nesse ponto, passando pelos 3 pontos. Tá? Por que ela passa pelos 3 pontos? Porque a distância desse ponto a esse é igual a distância desse ponto a esse, que é igual a distância desse ponto a esse. Então, os 3 pontos A, B e C vão pertencer a essa circunferência, né? Então é só pegar a circunferência com centro nesse ponto aqui e raio essa distância entre esse ponto e um dos vértices, tá? Essa que é a ideia do item A, tá bom? E consequentemente todo triângulo é inscritível, porque se eu tenho um triângulo eu tenho 3 pontos não colineares, então vai existir o circuncentro. Então é só pegar a circunferência com centro nesse circuncentro e passando pelos 3 vértices do triângulo. Consequentemente, eu obtenho a circunferência que é circunscrita no triângulo. Tá bom? Então é bem imediato mesmo do teorema anterior.